Olá para você, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo fácil ou não? Ó, não sei não, mas eu acredito que não esteja tão fácil não. Como assim, Tia Lu? Como é que você já vem, já chega assim na live falando que acha que não está tão fácil, que acredita que não esteja tão fácil? Bom, isso também não faz diferença, né? Porque independente se está difícil ou não, o importante é que você está aqui. E se você está aqui, você está no canal mais fácil de todos, o canal mais fácil do YouTube. E é por isso que nós já vamos dar início a essa nossa aula de terça-feira. E eu estou muito feliz de receber você aqui mais uma aula. Se você está chegando agora aqui no meu YouTube, saiba, todas as terças-feiras nós fazemos uma aula. Esta aula ela é gratuita para você. Nesta aula eu sempre abordo assuntos, questões para te ajudar, fazer com que você expanda a sua mente, fazer com que você tenha maiores resultados utilizando a lei da atração consciente. Por que lei da atração consciente, Tia Lu? O que tem de diferente? Eu sou CEO da Escola Templo do Saber e na Escola Templo do Saber eu ensino a todos os meus alunos que a lei da atração consciente é a metodologia, é a forma, é o pilar mais eficaz para você construir a sua realidade com base nos seus pensamentos. E é importante que eu frise isso para você, tanto para quem chega agora, quanto para quem já me acompanha aqui há mais tempo. E se você acompanha não só meu canal, mas acompanha o assunto lei da atração no geral, provavelmente você já se deparou com várias maneiras diferentes de abordar o mesmo tema. Só que aqui, nesse canal, que é o mais fácil de todos, você aprende como utiliza e como desenvolve o pilar fundamental da sua realidade, que é o seu pensamento. Ah, mas o pensamento isso, o pensamento aquilo, o pensamento não sei o que, o pensamento não é tão importante, o resto é mais importante que o pensamento. Bom, é aí que a maioria das pessoas cai do cavalo. É aí que a maioria das pessoas tem problema, não conseguem resultados, não desenvolvem na vida delas, e um dos motivos, o maior motivo é que elas acreditam fortemente que o pensamento não tem tanta influência assim quanto os outros elementos. E nesta aula é principalmente para mostrar para você que está começando agora com lei da atração, ou até mesmo quem não está começando agora, quem já vem estudando há algum tempo, para você ir entendendo certos conceitos, certas falácias que colocaram na sua cabeça sobre lei da atração e que nós vamos derrubar todas elas durante essa aula. Então já vai chegando. Enquanto o pessoal chega, faz o seguinte. Deixa eu só finalizar aqui para não ter barulho aí. Enquanto você chega agora, faz o seguinte. Já é inscrito no canal? Já é inscrita? Então, se você já é inscrito no canal, coloca aqui nos comentários há quanto tempo você me acompanha, quanto tempo você me segue. Se você não é inscrito, não é inscrita, está chegando agora, me fala assim, se você já estuda sobre isso, se realmente a lei da atração é algo mais novo para você ou não, quanto tempo faz que você estuda, quanto tempo faz que você se aprimora nisso, o quanto de transformação você já teve na sua vida com esses ensinamentos. Eu sei de te dizer uma coisa, independente se a pessoa está começando agora ou se ela já vem estudando isso há muito tempo, uma coisa é certa, a atração ela vai funcionar sempre. Já anota isso aí. Quem é meu aluno sabe, porque já me ouviu falando sobre isso. E nesta aula eu vou explicar tudo isso e muito mais para você. Se você já é inscrito no canal também, já curte essa live. Ah, e lembra de compartilhar, né, gente? Já vai lá e compartilha com os amigos, chama todo mundo, fala, olha, lembra que eu falei para você sobre lei da atração? Pois é, essa aula é para você, porque esta aula vai te ensinar o que você precisa saber sobre lei da atração para iniciantes, porque é o nosso tema, né? A lei da atração para iniciantes. Bom, pode ser que dependendo do tanto que você já estudou, dependendo do quanto você já avançou nesse conteúdo, talvez eu diga coisas aqui que você já sabe, mas talvez eu diga coisas aqui que você nem percebeu, que ninguém te mostrou, que você vai descobrir agora. Então não dá para julgar o livro pela capa, não, nem muito menos pelo nome. Então vamos lá?
Caneta e papel na mão e bora começar a aula de hoje. Eu tomei nota aqui no meu computador de alguns pontos que são importantes para a maioria das pessoas que buscam entender e diferenciar a lei da atração. Primeiro, um bom tanto das pessoas hoje, principalmente agora, 2022, né? A lei da atração já não é nenhuma novidade, já é muito comum para a maioria das pessoas, mas ainda assim, até hoje, existe muita resistência quando a palavra lei da atração. Tem gente que pensa assim, nossa, pseudociência. Pseudociência, quando alguém, presta atenção, que eu vou te dizer agora. É pseudociência? É charlatanismo, como diz o Padre Quevedo? Quando alguém vem a público e diz assim, isso é ciência. Não. Isso é científico. Não é. Isso é comprovado pela ciência. Não é. Não é. Inclusive, daqui a algumas semanas, daqui a algum tempo, eu trarei pessoas, eu quero entrevistar pessoas da academia de ciência, da academia de física, para que eles, os próprios cientistas, os próprios físicos, digam para você, da boca deles, que essas pessoas que estão por aí, pela internet, escrevendo livro, fazendo palestra, fazendo treinamento, e se colocando, né, achando na cabeça deles que eles são os primeiros da lista, que essas pessoas são as primeiras a cair, sabe por quê? Porque elas usam a ciência de maneira errada, de maneira irresponsável. E colocam na sua cabeça que lei da atração é ciência, que isso é científico. Não é. Tem físicos relatando esses absurdos. Tem cientistas de verdade, não só aqueles cientistas que colocam lá no Instagram, que são cientistas que não têm nem a 5ª série. São cientistas de verdade que já vieram a público, oficialmente, que eu quero dizer com oficialmente, com documento, pela Academia de Ciência, Academia Brasileira de Ciência. Cientistas fizeram esses documentos, fizeram um abaixo-assinado, dizendo, olha, isso que essa pessoa está falando não é ciência. Essa pessoa está passando por cientista e ela não é cientista. Essa pessoa está dizendo que é doutor, que é mestre, que é isso, que é aquilo. E essas pessoas não são. E eles já vieram a público, abertamente, em documentos oficiais, para quem quiser ver, dizendo que isso não tem nada a ver com os cientistas, nada a ver com os físicos. Tá? É importante colocar os pingos nos is. E talvez você esteja chegando agora, mas quem não chegou agora sabe do quanto eu sou honesta, verdadeira e transparente. E quando eu trago as informações para vocês, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Que matar a cobra e mostrar o pau são coisas diferentes. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta para você. Nós estamos preparando, minha assessoria e eu, e logo, em breve, vocês saberão do que eu estou falando, de quem eu estou falando e quem são esses profissionais de os físicos e os cientistas de verdade. E eles mesmos vão contar essa história para você, vão passar essa história a limpo. Aí sim, nós vamos entender a real. Por que eu falei tudo isso? Porque desde que veio para o Brasil, o filme O Segredo, o livro, Lei da Atração, Física Quântica, houve uma mistura. Eles pegaram um pedaço de cada ingrediente, misturaram na panela e começaram a mexer. E então cada um veio e acrescentou um ingrediente. Imagina o angu que vira isso. Vira uma meleca. Pensa comigo. Você está lá fazendo feijão. Então no feijão geralmente a gente coloca opções de tempero ao gosto da pessoa que está fazendo o feijão. Só que um colocou açúcar, outro colocou mel, outro colocou um pouco de cúrcuma, o outro colocou leite condensado, o outro colocou queijo. Eles misturaram tudo nesse panelão. Dá para comer esse feijão? Talvez você seja assim bem do contra e diga assim, dá para comer esse feijão, mas não dá, porque não é palatável. Virou uma porcaria. E você sabe disso. Vou fazer uma sopa e eu misturo um monte de ingrediente doce, salgado, ingredientes sólidos, ingredientes líquidos, uns temperos estranhos, erro tudo. Como é que fica? Dá para comer? Nem cachorro não come. E então muitos profissionais, eles fogem quando se fala em lei da atração. Eles não querem se envolver com esse assunto por causa dessa loucura, desse bonde da bobagem que tem hoje por aí.
E você sabe melhor do que eu, porque provavelmente para você apareçam muito mais loucuras do que aparece para mim. Primeiro porque eu não fico o tempo inteiro no celular, não tenho tempo de ficar acompanhando essas coisas, mas provavelmente se você estuda sobre isso, você já pesquisou sobre isso, ou segue meu perfil, segue eu, segue outras pessoas, certamente aparece para você o tempo inteiro na internet. E um monte de loucura. Quem é meu aluno sabe diferenciar. Alguns não. A grande maioria me manda. Me manda print, me manda os vídeos, me manda as coisas, me marca lá e fala assim, olha, tia Lu, veja isso, que loucura! Outras pessoas que não sabem, que ainda não passaram pela minha escola, que ainda não foram treinados por mim, que ainda não acompanham isso, podem se confundir por causa dessa sopa toda misturada e aí fica horrível. É por isso que a maioria das pessoas não gosta quando se fala em lei da atração. Eles já pulam fora, eles saem e dizem assim, pseudociência. Quando se mistura isso com ciência, sim, fica pseudo, sim. E ainda mais quando a pessoa não tem formação acadêmica para isso e se intitula cientista, neurocientista. Pior ainda, né? Não sobra muito para os neurocientistas, não sobra muito para os cientistas que estudaram lá durante anos. Não sobra, porque eles ficam com tudo para eles. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma das primeiras coisas que a pessoa encontra quando ela inicia pesquisa sobre isso, começa a desenvolver sobre o tema lei da atração, eles entendem assim. Lei da atração é uma lei universal. Não é. Não é. Lu, mas isso é ciência, é física quântica, lei da atração, é científico. Lembra que eu acabei de falar? Que os profissionais, os cientistas de verdade, os físicos quânticos formados já disseram isso inúmeras vezes. Não é ciência, não é uma lei universal. Mas o nome diz lei da atração. Pois é. E eu já vi pessoas dizendo assim, a lei do crer, a lei do fazer, a lei do ser. Daqui a pouco vai ter a lei do respirar, a lei do piscar, a lei do falar. Porque eles inventam lei para tudo. Significa que foram testadas, que foram validadas como leis. Houve um estudo, houve uma validação para isso. Quem foi que atestou, que chegou na conclusão que é uma lei? Não, ninguém chegou, tia Lu. Eu inventei lá. A lei, eu ouvi falar, tia Lu, olha só, eu ouvi falar. A lei do ser, a lei do fazer, a lei do crer, a lei do... Gente, eu estou falando aqui de maneira genérica. E eu não duvido nada que eles já não tenham inventado todas essas leis loucas que eu acabei de falar. Não duvido nada. Esses dias eu ouvi falar numa lei, nem me lembro agora de cabeça que lei que era. Sei que eu fiquei assim, abismada. Eu disse, minha Nossa Senhora, o que mais vão inventar? Lei da atração é um nome. Quem é meu aluno, quem já me acompanha aqui há bastante tempo, sabe, porque já me ouviu falar sobre isso. Não é uma lei universal. Não é. Não é científico. Não é. Lu, então por que diz lei da atração? Por que falam lei? Porque é um nome. Nome fica mais fácil colocar na cabeça da pessoa. Fica mais fácil para ela entender certas coisas quando eu falo sobre isso. E se você for pesquisar na internet, você vai encontrar lei para tudo quanto é coisa. Lei de tudo. Não existe nenhuma dessas leis. Quem que fez o estudo e comprovou que era uma lei? Ninguém. Então não é uma lei. Uma lei precisa ser validada por estudos, não um estudo. Eu não posso fazer um estudo na cozinha da minha casa. Não posso fazer um estudo aqui no meu estúdio. Eu tenho que ser um profissional. Eu tenho que ter uma validação acadêmica. Esse estudo tem que ser feito não só por mim, mas tem que ser feito por profissionais qualificados que estudaram, geralmente físicos, cientistas, doutores, etc. E tem que passar por toda uma validação de anos. Não é da noite para o dia. E uma lei, para ser considerada uma lei, passa por um critério avaliativo gigantesco. Não é assim. E mesmo que fosse, vamos supor que eu sou uma cientista. Gente, eu não sou, tá? Sou filósofo, mas não sou cientista. Mas digamos que eu sou uma cientista. Ou então sou uma física, né? Estudo física. Tudo bem. Aí eu vou lá e crio uma lei.
né? Invento uma lei. Se eu saio por aí com o nome que eu tenho, cientista, e digo, essa é uma lei, eu criei, blá, 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 eu perco a credibilidade perante os meus colegas. Por quê? Porque se eu sou uma cientista, se eu estudei, se eu passei por tudo isso, eu sei que precisa de uma validação, que não é assim, que eu não posso sair por aí berrando aos quatro ventos, que é uma lei. Todos vão dar risada na minha cara, literalmente. Eles vão me desvalidar do mercado. Eles vão dizer, minha nossa, você usou alguma coisa? Não, essa pessoa não tem credibilidade alguma, então, nem considero ela como colega. Esta cientista não serve para andar com a gente. Porque ela sabe que para se tornar lei, para entender como lei, precisa passar por uma série de critérios. Não é assim. E várias validações precisam acontecer para que, de fato, seja considerado, seja aceito como uma lei. É uma teoria. Uma teoria é uma coisa, uma lei é outra. Aí vir aqui dizer assim, lei da atração é uma lei universal? Não é. O dinheiro tem as suas próprias leis. Não tem. Não tem. Porque a lei disso, a lei daquilo. Não existe. Não é assim que funciona. Não é. Entendido? Não é. Então, por que chamam de lei da atração? Se não é uma lei. Porque é um nome, acabei de falar. Um nome do quê? Deram um nome para quem? Geralmente quando dão um nome é para alguma coisa que existe. Então, se eles colocaram esse nome é porque tem alguma coisa por trás. Existe uma força, um princípio do universo, chamado eletromagnetismo. E o eletromagnetismo significa que repele e atrai. Isso é uma força do universo, é uma força da Terra. Todos nós estamos ali, imersos a esta força. Da mesma maneira que também estamos mergulhados na gravidade, que é uma força do universo. Mas existe a lei da gravidade. Então não tem a lei do eletromagnetismo? Bom, aí já vira outra bagunça, né? Outra baderna. Por quê? Positivo atrai negativo ou positivo atrai positivo? Positivo repele positivo ou positivo repele negativo? É aí que também as pessoas confundem tudo. Se positivo atrai positivo, semelhante atrai semelhante, então é sempre uma linha reta. Mas por que um ímã atrai o positivo do ímã atrai o negativo? E quando é positivo, o positivo eles se repelem. Como assim? Aí já é a parte mais física da história. Aí é os físicos que têm que te mostrar todo um estudo e que tem que te explicar o que isso tem a ver. E uma coisa eu te garanto, você vai estudar sobre toda essa parte dinâmica do assunto em torno de eletromagnetismo, de cargas eletromagnéticas, como funciona a parte elétrica e a parte magnética, juntas, separadas, em uma coisa só, em coisas semelhantes, e aí você vai entender que isso não tem nada a ver com a sua realidade. Que são conceitos como ação e reação, física básica. Então, o que isso tem a ver com a atração, a transformação da sua realidade, mudar aquilo que você experimenta? Nada. Então, quer dizer, vou fazer todo um estudo disso e eu vou chegar à conclusão que isso é é um estudo dentro da física clássica? Sim. Tá, mas e a física quântica? A física quântica estuda o microcosmo. E então eles buscaram, foram lá buscar algumas informações de dentro desta física moderna, que é uma física mais atual, que explica coisas que antigamente não podiam ser explicadas ou que não tinham ainda contexto suficiente para explicar, e eles trouxeram para esta loucura que virou, hoje em dia, lei da atração, misturaram a física quântica, misturaram religiosidade, misturaram espiritualidade, misturaram a parte mais ocultista, misturaram tudo. Entregaram para você. Olha, você tem que seguir tudo isso. Virou ali, vade-mecum, praticamente. Mas é lei disso, lei. Um advogado que passa por um curso de direito, pode ter certeza que ele não aprendeu todas as leis do país.
dele, principalmente, né, aqui no Brasil. Talvez nos Estados Unidos, que a Carta Magna é menor, fica mais fácil, né? A Constituição é menor, ele consegue compreender, mas ainda assim, mesmo lá nos Estados Unidos, que a Constituição é menor, o que vale também é a jurisprudência gigantesca. Já invalida. Tem como ele saber toda a jurisprudência que tem lá para utilizar nos tribunais, nos processos? Não, não tem como. Só com pesquisa, só com uma busca detalhada e assim por diante. Mesma coisa aqui no Brasil. A Constituição é gigantesca, vive mudando o tempo todo, tem lei disso, tem lei daquilo, uma coisa valida, outra invalida, e mesmo quem é formado nisso não consegue deter todas as informações e todas as atualizações o tempo inteiro. Não tem como. Ele tem que fazer uma busca, ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que estudar, ele tem que ir a fundo e tem que usar também como base o que os tribunais decidem entre si e o que a gente conhece como jurisprudência. Beleza. Só que hoje em dia, quando o assunto é transformação da realidade, eles misturaram tudo e a quantidade de leis que dizem que existem são gigantescas. Muito mais, às vezes, que a nossa própria Constituição. E isso está errado, tá? Que fique muito claro. Tira da sua cabeça essa história de lei universal. Eletromagnetismo é um princípio do universo que afirma que estamos o tempo todo atraindo e repelindo. Ponto. Assim como estamos o tempo todo sob efeito da gravidade, estamos o tempo todo sob efeito desse magneto. Beleza. Como é que eu uso isso ao meu favor? É aí que entram os estudos sobre a atração, sobre a manifestação da realidade. É aí que você se aprofunda mais em o que eu posso fazer para usar esta força. É a mesma coisa assim. A gravidade existe, é fato. Como é que eu uso esta força da gravidade ao meu favor? Então, eles foram inventando certas coisas, foram inventando a roda, foram inventando artifícios para que a própria gravidade que existe seja utilizada a favor do ser humano. Então, você pega uma força, um princípio básico do universo, que é o eletromagnetismo, e como eu uso isso a meu favor. Perfeito? Perfeito. Até aqui entendido, então. Primeira coisa é isso. Tira isso da sua cabeça, tá? Não é lei universal, não é uma lei. E assim como não é uma lei universal, não é nada disso, sempre que alguém disser para você, isso é uma lei universal, isso é comprovado cientificamente, caia fora. Já saia do canal, já dê um dislike, já para de seguir, porque agora você entendeu que não é bem assim que funciona, tá? Ou essa pessoa está te enganando, ou essa pessoa não entendeu nada. Então, ela não é especialista em nada, ela não é doutora em nada, não é mestre em coisa nenhuma. E está só ali, te enrolando. Bora lá. Estão comigo? Estão acompanhando? Então, veja bem. O que é que domina a sua realidade? O que domina a minha realidade com relação à lei da atração, à mudança daquilo que eu quero obter na minha vida, ele tem a ver com os sentimentos, né? A pessoa precisa sentir. E aí é mais importante o sentir do que o pensar, né? Porque o pensamento não é tão importante assim, lembra que eu falei no começo dessa aula? O pensamento, ele é uma parte, mas ele é uma parte pequena, bem pequena. E o sentimento é mais importante do que isso. Eu preciso cuidar das minhas vibrações. E preciso cuidar do que eu sinto. Se eu não sentir, não manifesta. Mentira! Lei da atração não é assim. E eu sei que todos te ensinaram o oposto. Lu, então você é a dona da verdade, você é a única que fala a verdade, todos os outros são mentirosos. Não, nenê. Acontece que todos os outros repetem o que todos os outros dizem. E eu sou a única que falo assim, peraí, deixa eu pesquisar. Então eu vou lá, pesquiso, estudo, me especializo, invisto muito tempo, muita leitura, muita reflexão, porque não basta só ler, você tem que interpretar, tem que refletir, tem que entender, para então formular as conclusões. A maioria não faz isso. A maioria ouve uma palestra, legal, sai repetindo aquilo que ela ouviu na palestra.
não vai atrás da informação, não confere se é verdadeiro ou falso, não entende na maioria das vezes, não interpreta e só sai repetindo. Então, o que você ouve por aí, tanto nos livros quanto nas palestras, mas principalmente no YouTube, em cursos, etc., é mais do mesmo. Por quê? Porque um repete o mesmo que o outro está falando, porque fica mais fácil. Por quê? Como assim, Tia Lu? Nossa, você deve se achar pra caramba. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá atrás, bem atrás, Constantino estava perdendo força no governo dele, no império, e ele viu que esta força que ele tinha, que ele dominava até então, estava se dividindo. Para unir tudo isso, ele fez algo, né? Ele tomou uma decisão, ele obviamente traçou aquela estratégia e unificou um dos poderes, que era a religião. Existiam várias religiões e existiam vários movimentos ali paralelos. Para unificar isso que estava se desmoronando, ele juntou tudo isso no cristianismo. Dali para cá, como eu precisava unificar, imagina assim, várias partes, eu preciso juntar todas elas. Então ele juntou todas elas e como é que ele fez para colar tudo isso, para todos aceitarem? Por quê? Um é branco, outro é vermelho, outro é azul, outro é amarelo, outro é pardo. Para ele juntar tudo isso, a cola foi pegar um pouco de cada. E assim ficaria mais fácil que todos aceitassem. Como se fosse um contrato. E um contrato tem várias cláusulas. Você assina o contrato desde que você concorde com todas as cláusulas. Se você não concorda, você vai dizer, ó, essa cláusula tem que modificar, essa aqui tem que ajustar. Quando está tudo certo e todos concordam com aquilo, todos assinam, não é verdade? Para que Constantino conseguisse essa unificação, ele teve que ir juntando essas pecinhas. Então, até mesmo o que a gente conhece como uma das religiões mais conhecidas, maiores, de maior poder, de maior impacto no mundo, que é o cristianismo, foi necessário juntar coisas que já existiam, como, por exemplo, como é que eles fariam as pessoas aceitar o nascimento do Cristo? Eles, no Concílio de Nicéia, decidiram que a data do nascimento do Messias seria, eles decidiram, tá? Seria 25 de dezembro. Por quê? Porque é a data do solstício. Na cultura pagã, 25 de dezembro, que é o culto ao deus Sol, existiam vários deuses ali. Então, o culto a deus Sol, dentro do paganismo, era nesse solstício. Solstício de verão, solstício de inverno, não lembro agora. E eles precisavam, para unificar, uma das coisas que eles fizeram, para eles aceitarem a data e dizerem assim, ok, eles pegaram uma data que era familiar a eles, que eles já cultuavam ali, para eles era um ritual, estava tudo certo, né? Eles aceitavam aquele 25 de dezembro e colocaram dentro dessa nova religião, dentro do cristianismo. E aí aqueles pagãos aceitaram numa boa. Então eles foram pegando um pedaço, né, de cada pedacinho daquele retalho, criaram essa grande colcha. Para quê? Para que todos aceitassem melhor. Por que eu estou te falando isso? Por que eu voltei essas casinhas assim, muito longe, fui demais para trás na história e nos ensinamentos? Porque hoje em dia, para ensinar algo para as pessoas, é mais fácil eles pegarem esses retalhos e trazerem essas informações para que a massa aceite com mais facilidade. Por você trouxer uma coisa muito nova, muito impactante, qual é a primeira coisa que a massa faz? Ela rejeita, vira briga, vira discussão, ninguém se entende. Então eles fazem isso para ficar mais fácil a adaptação, para eles aceitarem mais rapidamente e a poeira baixar. Tá, mas o que isso tem a ver com a lei da atração? O que isso tem a ver com a lei da atração para iniciantes? O que tem a ver tudo isso? As pessoas dizem para você, eles ensinam para você que o sentimento é mais importante, porque o sentimento, óbvio, ele mexe com algo que é normal do ser humano. Então, a maioria das pessoas, né? Tem tanto que não, mas a grande massa, a grande maioria, ela é muito fácil de emocionar, ela tem essa coisa de sentimentos. Tanto as relações, relação amorosa, relação com familiares, relação com algo ali que emocione, é muito mais fácil de tocar, tanto pelo medo, né, que medo também é um
sentimento que provém de uma emoção, quanto de algo libertador, de algo que traga esperança. Por isso, quando eles dizem assim, olha, o seu pensamento não é tão importante assim, é mais importante que você sinta, você tem que sentir, e aí você tem que vibrar e etc., é porque eles estão juntando fragmentos para fazer com que as pessoas aceitem uma verdade. Para a poeira baixar, quando todos aceitarem que isso é uma verdade, ótimo, ficou consolidado. E vocês sabem disso porque Joseph Goebbels, que era o ministro de toda a propaganda do Führer Adolf Hitler durante a Segunda Guerra na Alemanha, ele foi uma das pessoas que categorizou isso. Uma das frases célebres do ministro. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Foi com base nisso que eles trouxeram a ameaça vermelha. Foi com base nisso que eles convenceram uma nação a apoiar o Hitler. E as pessoas apoiavam de olhos fechados. E uma nação inteira disse sim. E só anos depois eles foram entender a catástrofe. E várias mentiras naquela época, por toda a propaganda nazista, foram ditas tantas vezes que tornaram-se aceitas por uma nação, tornaram-se verdade. O que eu quero dizer com isso? Muito cuidado, abra os olhos, e o meu objetivo aqui é te trazer a verdade, doem quem doer, e abrir os olhos, e quem quiser enxergar, vai enxergar, porque eu vou mostrar. E eu não sou a dona da verdade. A verdade é dona de si. Eu não sou a dona da verdade, mas eu não vou perder o meu tempo, ligar a minha câmera, os meus equipamentos que são sofisticados, que são top de linha, para vir aqui te dizer a mesma coisa que todos dizem, continuar te colocando na escuridão e no caminho errado, que eu sei que não vai adiantar. Porque eu não fiquei estudando anos da minha vida para falar as mesmas coisas que os outros falam, fazer com que as pessoas continuem na ignorância e trazer falácias aqui sobre o tema. E eu bato no peito e digo que eu sou uma treinadora e que eu ensino lei da atração, sim. E eu não tenho medo nenhum que digam para mim, isso é charlatanice, porque eu não estou aqui ensinando charlatanice, eu não estou aqui usando a ciência por detrás de toda essa pseudo maluquice que eles ensinam por aí. E é por isso que na minha escola eu ensino o método que é a lei da atração consciente, que é diferente de toda esta sopa esquisita, mal feita, oportunista, que eles passam nesse blá blá blá, que hoje tomou uma proporção enorme. E que se depender de mim vão cair todos. O que isso tem a ver, Tchalu, com a lei da atração para iniciantes? E o que isso tem a ver com os sentimentos serem mais importantes do que o pensamento? Porque todas as pessoas dizem para você que é importante sentir, que se você não sentir, você não manifesta. Que você precisa limpar para manifestar. Que a lei da atração só vai funcionar na sua vida se você tiver sentimentos. Que são esses sentimentos que criam a sua realidade. Eu estou aqui para dizer para você, em primeiro lugar, chegar bem pertinho, que o sentimento é uma resposta cerebral. Que o sentimento não acontece aqui. Que o sentimento, por ser uma resposta cerebral, ela começa no meu modo de pensar. E que o sentimento vem depois da emoção, que também começa na minha mente, no meu cérebro. Então, como que eles dizem que lei da atração só funciona se sentir? Não é o coração que sente. E esse sentimento que eles dizem que você tem que sentir, que se não sentir não funciona, é o mesmo que eu dizer assim, olha, gravidade só funciona se você estiver muito emocionado, se você sentir, se você acreditar, se você confiar, se você crer, senão ela não vai funcionar. Então se jogue da ponte mais alta que tiver aí na sua cidade, no seu estado, se joga dessa ponte. Mas se você não se jogar dessa ponte com fé, não vai acontecer nada, você vai continuar vivo.
Você tem que se jogar da fonte com fé. Aí vai funcionar. Você tem que se jogar da fonte com sentimento. Da fonte, não da ponte. Com sentimento. Aí sim, você se esborracha lá embaixo. Você tem que se jogar da fonte conectada a uma certa frequência vibracional, senão não vai funcionar. Ué, tia Lu, mas a gravidade é uma lei. Sim, porque ela passou por todo um crivo, por todo um trabalho, por toda uma validação científica, acadêmica. E sim, eles entenderam que a gravidade é um princípio do universo, que existe uma lei para isso, que ela segue. Agora, a gravidade, que também é um princípio do universo, uma força do universo, assim como o eletromagnetismo é uma força do universo. E aí, quando você entende que eu não preciso vibrar em uma certa frequência para a gravidade funcionar na minha vida, então eu não preciso vibrar em uma certa frequência para o eletromagnetismo funcionar. Eu não preciso sentir um sentimento específico 24 horas por dia, ou sei lá eu quanto tempo por dia, para a gravidade funcionar na minha vida, assim como eu não preciso ter um sentimento específico ou manter aquele sentimento em algum período na minha vida para o eletromagnetismo funcionar. Eu posso colocar em prática na minha vida, sem necessidade disso. E a gravidade vai ser executada na minha vida, independente disso também. Então quer dizer que não importa se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal, se eu me jogar da ponte, eu vou morrer? Sim. Não importa se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal, eu vou usar o eletromagnetismo a meu favor, ele vai funcionar para a minha vida? Sim. E se eu não souber usar ele na minha vida, ele vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Porque se eu não sei como uso a gravidade, mesmo assim, ela está ali e ninguém escapa? Pois é, mesma coisa o eletromagnetismo. Lu, mas o que isso tem a ver com os sentimentos? Ainda não entendi. Eu acredito que nós somos seres que sentimos, que nós temos um sentimento, nós temos um padrão sentimental, emocional, então não tem como desligar isso. De repente, não vai mais acontecer de eu ter esses sentimentos, né? Porque a gente vive isso, estamos vivos, estamos sentindo, etc. Só que esse negócio de, eu tenho que sentir, eu tenho que pensar, eu tenho que sentir, eu tenho que agir, o sentimento é uma resposta de um pensamento. Então, o que é que vem primeiro? Pensamento. Se o pensamento não estiver ao seu favor, os sentimentos não estarão, pode ter certeza absoluta. Não adianta eu sentir que eu sou uma pessoa rica, milionária, maravilhosa, linda, magérrima, amado, uau! Se os meus pensamentos, principalmente o meu pensamento consciente, não estiver jogando no meu time. Principalmente por conta desse fator. Então, o que é mais importante? Os meus pensamentos. Eles alteram a minha realidade. Eles sim fazem com que a minha realidade mude. Eles sim determinam o tipo de realidade que eu vou ter. Os meus pensamentos. Mas não é o pensar positivo ou o pensar negativo. Existe um padrão de pensamentos que se repetem. Existem pensamentos conscientes, existem pensamentos inconscientes, existem apenas o pensar, existe aquele pensamento que eu estou divagando, existe aquela lembrança. Aí existe o pensamento negativo, existe o pensamento positivo. Aquele que de fato muda a sua realidade junto com a sua consciência, que é a única que altera aquilo que você experimenta, é o pensamento consciente. Que é quando você entende o que está acontecendo, é quando você tem consciência da sua realidade, é quando você assume o volante, é quando você assume o comando. O sentimento é o reflexo que vem depois. Então, se você for analisar, não é que o sentimento é mais importante. O pensamento, sim. A maneira como você pensa, sim. Só que pensar positivo não manifesta, não muda a sua realidade. Porque pensar positivo é uma coisa. Pensar consciente é outra. Totalmente diferente. E os sentimentos, então, Tia Lu, onde é que eles ficam? O sentimento é como termômetro. Como assim termômetro? Eu sei a temperatura do meu corpo, média, né? Normal. Mas, quando eu sinto que eu estou um pouco mais quente, eu sinto que tem algo de errado, o que eu faço? Eu uso o termômetro. Esse termômetro vai indicar o quê? Qual é a temperatura do meu corpo. Então, eu sei se eu tenho febre ou se a temperatura está normal.
Ela vai oscilar um pouco, né? Entre, sei lá, 36, 37, 35, 36,5, ela tende a oscilar, ela não mantém sempre uma mesma temperatura. Mas se passa demais os 37, se vai 37,5, 38, é febre. Aí não pode passar demais também uma temperatura, porque aí é um alerta. Mas o que é que indica qual é a temperatura que o corpo está? O termômetro. Os sentimentos, eles são como um termômetro. Porque se eu me sinto bem, uau, significa que esses pensamentos predominantes que eu tenho, eles estão construindo a realidade que eu quero. Eles estão me levando a um comportamento que me faz agir, um comportamento que me faz decidir, um comportamento que me torna consciente daquilo que eu quero manifestar. Então, se eu tenho um sentimento bom, por exemplo, eu penso sobre uma Lamborghini, eu tenho um sentimento bom com relação a isso, nossa, uau! Quer dizer que eu tenho esta consciência, que esta consciência, sabe o que está fazendo? Que esta consciência predominante, né, esses pensamentos predominantes, essa consciência que está no controle, está ok com isso, que eu não tenho resistência. O sentimento me mostra que não tem nenhum bloqueio, que não tem nada impedindo, que a coisa está certa. Então, eu continuo. Agora, se eu penso em uma Lamborghini e eu me sinto mal, porque eu penso assim, quanto vai ser o imposto? Quanto será que ela faz por litro? Nossa, quanto será que é o pneu? Eu não tenho dinheiro para comprar essa Lamborghini. Então, os sentimentos que eu começo a ter são o oposto da Lamborghini. Ah, mas é porque eu estou vibrando na escassez. Calma que eu já vou chegar na vibração. Aqui eu estou te mostrando onde fica o sentimento, qual é o lugar dele. Não é que sentir eu vou manifestar. Não é sentindo que a minha realidade vai transformar. Não é o sentimento que faz a lei da atração funcionar. O sentimento é o termômetro. O termômetro que vai mostrar, principalmente, se eu tenho algum bloqueio, se eu tenho ali algum impedimento, se eu tenho alguma crença, se eu tenho alguma trava. Porque se eu penso em uma mansão, por exemplo, eu quero uma mansão hoje mesmo. Eu estava em um local e essa pessoa disse assim, nossa, eu estou num novo relacionamento. Legal. Comecei a conversar com ela e falei, e aí, me conta, como é que é? Ah, o cara é bem bacana, ele é bem gente boa. E ele me levou na casa dele, uma casa bem bonita, tinha umas flores na frente, e aí era tipo um sobrado, então era garagem embaixo, tava tudo muito arrumadinho, e aí em cima uma sala bonita, eu gostei. A casa é muito bonita. E aí ela disse assim, só que eu fiquei pensando, né? Ai, não sei não, acho que pra cuidar dessa casa deve dar muito trabalho. Não vou querer nem saber como ele faz pra limpar essa casa. Ou seja, como ela se sentiu quando entrou na casa? Se sentiu incomodada porque pensou assim, nossa, agora eu estou namorando essa pessoa, se um dia ele disser assim, vamos casar, venha morar comigo, eu vou ter que limpar essa casa. E eu não quero limpar essa casa porque ela é grande, ela dá trabalho. Eu prefiro o meu apartamentinho de sala, cozinha e quarto, porque eu já estou acostumada com ele, porque eu moro ali há anos, a minha mãe deixou de herança para mim, e ele é pequenininho, não suja, e eu dou conta do recado. Então, eu prefiro o menor, o pequeno, o pouco, o medíocre. Não quero nada grandioso na minha vida porque vai me dar trabalho. Então, ela sentiu-se mal porque, eu adorei a casa, mas dá trabalho. Quando eu mudei para essa mansão aqui, a empresa que fez a mudança para mim, que colocou tudo nas caixas, depois colocou tudo no lugar, quando eles chegaram aqui, o dono dessa empresa olhou assim tudo, viu pé direito de quase 6 metros, não, de 8 metros de altura na sala e disse assim, nossa, que casão, né? Mas deve dar um trabalhão para limpar. E eu dei risada, porque ele gostou da casa, mas ao mesmo tempo, qual foi o sentimento que ele teve? Qual foi a impressão, o sentimento que ele teve por último? De que é ruim de limpar. Nem sabe ele que eu nunca coloquei a mão numa vassoura e nem num pano para limpar essa casa, porque eu tenho pessoas que fazem isso para mim. Então, depois de um certo ponto, de um patamar, que você já tem sucesso, riqueza, dinheiro, que você está bem sucedido, que você tem milhões, você não fica mais preocupado com o preço do combustível, com quanto faz por litro, se a casa dá trabalho para limpar, quanto custa o imposto, porque não importa, isso é detalhe. Só que a pessoa que tem uma mente pequena, ela olha a grandiosidade disso tudo e ela enxerga o problema, ela enxerga o defeito. Só que ali, quando ela enxerga o defeito, o que ela sente? Não sei não. E aí esse sentimento, que é o termômetro,
demonstra que aquela pessoa tem um bloqueio. Seja um bloqueio financeiro, seja um bloqueio que for. Aquele sentimento é o termômetro. Se você tem um sentimento legal, ok, esse é o caminho, pode continuar. Se tem algum sentimento que... então preste atenção, porque ali tem alguma coisa que... Então não é porque o sentimento é bom ou porque o sentimento é ruim, é o termômetro. Ele vai me mostrar se sim ou se não. Simples assim. Se você só prestar atenção desta maneira, você já começa a interpretar que essa história que te falam, que tem que sentir, que você tem que se emocionar, bobagem. Porque inúmeras vezes eu recebi relatos de pessoas que disseram que usaram a vibração, que usaram o sentimento, que se emocionaram, que tinham certeza que ia acontecer, que jogaram na loteria, que saíram dali na maior alegria do mundo, que sabiam que iam ficar milionárias, e o que aconteceu? Nada. Ah, vai ver, eu não senti o suficiente. O quê? Tem gente que vende treinamento pra você por aí e diz assim, não deu certo porque você fez tudo errado, volta pro final da fila, faça tudo de novo, colocando a culpa em você. Ah, eu não vibrei da maneira como deveria. A culpa é sua porque não vibrou o suficiente? E o que é vibrar o suficiente? O que é sentir o suficiente? Eu não me conectei com a frequência. Como é que você sabe se conectou com a frequência? Como é que alguém se diz cientista, doutora, e diz assim, eu vou te ensinar sobre frequência vibracional, e aí você faz tudo que a pessoa te ensina e não dá certo, ela diz assim, não, é porque você não vibrou o suficiente. Como é que ela sabe o quanto você vibrou? Para te responsabilizar, para te culpar de alguma coisa, a pessoa tem que ter provas, no mínimo, né? É o que diz a nossa justiça. Então, para ser justa, eu não posso dizer para você, é porque você não vibrou o suficiente, é porque você não sentiu o suficiente. Mas a maioria das pessoas que busca a lei da atração e que cai nesse conto, nessa falácia, de que é o sentimento que cria, e que ela só vai manifestar, ela só vai cocriar a realidade dela depois que ela eleva a frequência, depois que ela chega em um certo patamar, depois que ela atinge algum nível, depois que ela eleva a vibração. Estas pessoas que falam isso para você são as mesmas que quando dá errado, que quando você não consegue os resultados, elas vão dizer para você, a culpa foi sua. A culpa foi sua porque você tem lixos emocionais. A culpa foi sua porque você não limpou a sua mente. A culpa foi sua porque você vibrou na frequência errada. Como que ela sabe se vibrou ou se não vibrou? Como que essa pessoa tem essa prova, essa informação? Como é que ela pode ser justa? Como é que eu posso ser justa com você? Como é que alguém pode ser justo com você? Se ela não tem as provas, se ela não sabe. Só você sabe o que tem aí dentro. Só você sabe o que passou na sua vida. Então, é muita cretinice dizer que a culpa é sua, que não foi isso, que não foi aquilo, que você não fez, que você não isso, que você não aquilo. É a mesma coisa assim, a nutricionista te passou uma dieta, você seguiu a risca e não emagreceu. E a nutricionista vai dizer assim, não sei não, acho que você não fez a sua dieta. Como assim? Você estava lá para me acompanhar? Tem gente que realmente não faz, não segue a informação do nutricionista e não elimina peso. Agora, tem gente que realmente seguiu a risca e fez como estava ali, e aí como que o nutricionista vai dizer para você que a culpa é sua? Como que o médico vai dizer para você que você não tomou os cuidados, que você não seguiu a orientação médica? Talvez você tenha seguido sim. Então isso é muita irresponsabilidade. E é por isso que hoje em dia tem muita gente que fala essas loucuras por aí de maneira irresponsável. Então, os sentimentos se importam. Não é que você tem que se sentir, que você tem que se emocionar, que sem sentimento não vai funcionar e que os pensamentos eles são apenas o que dá o molde, o que dá a forma, o que diz o jeito, mas o que faz a coisa funcionar é o sentimento. Não, não é. Até porque o sentimento vem depois. O sentimento é uma resposta cerebral. E o sentimento ele não é aqui no coração. Ele é cerebral. Para com essa bobagem, até porque tem pessoas que têm uma doença chamada alexitimia. E essas pessoas não conseguem sentir, elas não têm sentimento, elas não se emocionam. Elas não têm emoção, elas não conseguem sentir. E aí? Essas pessoas não podem manifestar? Essas pessoas não podem usar a lei da atração na vida delas? Claro que podem. Então, o que é que muda? Qual que é a diferença? A diferença é que, vou voltar aqui e vou dizer mais uma vez para você. A maneira como você sente é o termômetro. Simples assim.
E o termômetro não significa dizer que, eu tenho que sentir, porque se eu não sentir, blá, 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 blá. O sentimento só vai mostrar certas coisas que eu preciso saber, que eu preciso entender, mas não significa dizer que é ele que determina se a minha realidade vai ser modificada ou não. E aí a parte principal, que é onde eu vou chegar agora, sobre vibração. Eles agora dizem assim pra você. Não, porque você tem que... Primeiro, para a lei da atração funcionar na sua vida, você tem que elevar a sua frequência vibracional. Você tem que aumentar a frequência, você tem que mudar esta frequência. Se você não mudar, se você não elevar a sua frequência e não manter lá em, sei lá, quantos hertz, sei lá, das quantas, nada acontece na sua vida. E então eles dizem assim, os pensamentos, né, eles ficam em segundo plano porque primeiro vem a lei, mais uma lei que eles criam, a lei da vibração. Então o resultado disso, né, o que acontece é que você vibra. E então primeiro você vibra, depois você atrai. E por último você manifesta. Existe a lei da vibração, eles criaram isso. Disseram que mais importante que a atração, mais importante que a manifestação, mais importante que pensamentos, mais importante que todo o resto é a vibração. Que se você não mudar a vibração, você continua exatamente igual. Então eles diminuem o seu pensamento, como se não bastasse o fato de que você e eu e todos nós temos de 65 a 80 mil pensamentos por dia. Por dia. Aí eles jogam o pensamento lá para baixo, colocam ele no banco reserva e dizem que o pensamento não é bom jogador, que ele não é tão importante assim, que você não deve se preocupar com ele, que você tem que se preocupar com a vibração, porque é a vibração primeiro, depois a atração e por último a manifestação. Que pena que eles dizem isso, né? E inclusive também falam que 95% dos seus pensamentos vêm do subconsciente. Nossa. Sinceramente, eu acho que esta aula vai ter que ter parte 2, parte 3, talvez parte 4. O que vocês me dizem? Vocês topam? Porque não vai dar tempo de eu esclarecer tudo que tem a ver com lei da atração para quem está começando agora ou até mesmo para quem já estuda sobre isso, porque é tanta coisa que com certeza eu vou ter que derrubar assim, várias crenças, várias pontes, vários paradigmas, vários erros que te ensinaram para você, de fato, se libertar desse peso morto e conseguir usar a lei da atração de uma maneira mais fácil. Porque a lei da atração fácil é a que eu ensino, com base na minha metodologia, que é o método lei da atração consciente. O que é o método lei da atração consciente? É a metodologia que eu criei para mim, que eu apliquei na minha vida, que eu desenvolvi, logo que eu comecei a estudar sobre lei da atração. Porque quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, eu entendi que cada coisa tinha que estar no seu devido lugar. Eu nunca usei uma técnica na minha vida. Eu nunca precisei elevar frequência nenhuma na minha vida. Eu nunca precisei me conectar com nenhuma vibração. Nunca precisei sentir para manifestar. Nunca fiz nada disso. Como é que deu certo para mim? Foi uma exceção. Não, não é uma exceção. Porque a mesma metodologia que eu criei para mim, com base em todos esses anos de estudo, foi a metodologia que eu ensinei e apliquei na minha escola e já foi validado por mais de 22 mil pessoas. Então não funcionou para mim apenas. Tem funcionado para mim e tem funcionado para os meus alunos. E é tudo isso que eu ensino dentro do método Lei da Atração Consciente, que é um método criado por mim, validado pelos meus alunos. É o carro-chefe da minha escola. É uma metodologia registrada, quer dizer que mais ninguém pode falar sobre ela. Se por um acaso algum dia você ouvir alguém falar em atração consciente, lei da atração consciente, pensamento consciente, denuncie para mim, porque o meu jurídico vai atrás, dá processo. Porque além de ser um material registrado para direitos autorais, porque eu que criei, a marca também é registrada, então ninguém pode falar, porque é uma marca. Então o conteúdo é registrado por direitos autorais do criador, que sou eu. A marca também é registrada pelo detentor da marca, que é a minha empresa, que é a minha escola. Então, em nenhum outro lugar você pode ter essa informação que não seja dentro dessa metodologia, dentro do método, né? Só que, como você que já me acompanha aqui há bastante tempo sabe,
O método Lei da Atração Consciente, ele abre poucas vezes por ano, ele abre turma. Esse ano não vai abrir turma, não vai. Estou olhando bem sério para você e te dizendo que não vai abrir turma. Somente 2023. E em 2023, o próprio método Lei da Atração Consciente vai vir com uma série de atualizações, melhorias, modificações, novidades, coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, aqui no Brasil e fora do Brasil, porque não tem. Já está tudo sendo preparado, só que não será para este ano. Quem entrou para a última turma que foi aberta do método, entrou no meio deste ano, junho de 2022. Não terá outra turma, não terão vagas, não terá outra oportunidade, somente para o ano que vem. Ah, Tia Lu, mas e se eu quiser fazer? E se eu quiser conhecer? Se eu quiser aprender? Se eu quiser estudar com você? Você pode ser aluno da escola com outras turmas, outros treinamentos de outros temas que vão vir até o final do ano. Mas o método, que é essa metodologia que eu estou te mostrando aqui, conceitos do como, de onde veio, do porquê vieram, né? Só que lá dentro não é só a parte informativa, mas sim passo a passo, a metodologia para você seguir. Ali tem o mapa. Neste método que tem o mapa, só vou abrir turma no ano que vem. Então, se você não conseguiu entrar durante esse ano, se você não conseguiu entrar em outra turma, você tem que aguardar até o ano que vem. Ou seja, muito tempo ainda, né? Muita água para rolar embaixo da ponte. A gente está recém em setembro. Você ainda vai ter que esperar só ano que vem. Mas é importante que você saiba que tem esta solução, tem esta facilidade, é um método que eu criei para mim, que eu já validei com os meus alunos, que é o carro-chefe da minha escola, que você não encontra em nenhum outro lugar, e que esse ano não tem oportunidade, mas que você fique ligado, que você se organize, que você preste atenção em tudo que eu coloco aqui, tudo que é publicado, tudo que a gente traz para você, porque assim você fica por dentro para saber quando nós iniciarmos com a turma do ano que vem. E aí, quem sabe você consegue não só todas essas novidades que vão vir dentro do método, mas também, quem sabe, você consegue ser meu aluno, minha aluna. E ali, dentro do método, eu ensino que o inconsciente e o subconsciente são partes da mesma moeda. Que não existe assim uma separação, né? Uma das coisas para a lei da atração de iniciante. Não existe essa coisa de, eu vou acessar o meu inconsciente agora, porque o inconsciente é separado do consciente, não tem uma separação. Consciente e inconsciente é uma coisa só. Ah, Tia Lu, mas então, eu posso usar a lei da atração? Não, você não usa a lei da atração. A lei da atração, ela existe o tempo todo. É para todas as pessoas. Não é um botão que eu aperto e começo a utilizar a lei da atração. Não. Você tem que entender que quando você sabe colocar em prática para que isso funcione a seu favor, então é um turbo na sua vida e você vai mais rápido no seu objetivo. Mas que quando você não sabe como funciona, que você não sabe como utiliza, então ela vai ainda assim existir para você, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tome conhecimento. Só que a diferença é que os resultados não são os mesmos. Se eu sei como faz uma receita, já fiz várias vezes, eu dou conta. Se eu não sei, por mais que os ingredientes estejam ali, não sei utilizar, não será a mesma coisa, mas estão ali, existem. Aprender como funciona a lei da atração tem que ser assim, o seu objetivo. Porque uma vez que você aprenda isso, você aprendeu todo o resto. Ai, Tia Lu, que loucura, como assim? Não entendi. Eu aprendi isso e aprendi todo o resto. Quando você sabe colocar isso a seu favor, você dá um salto na sua vida em todas as áreas. Mas quando você não sabe, é aí que fica difícil, é aí que fica sofrido, é aí que demora. É o mesmo aquela pessoa que tem um carro e sai daqui de Curitiba e vai até São Paulo de carro, e a outra pessoa que sai daqui e vai de bicicleta. Ambas vão chegar? Vão. Só que aquela que está de carro chega mais rápido, mais confortável, é uma viagem mais fácil, mais gostosa, mais simples, pois é. E o outro, nem tanto, né? Mas chegam. É uma viagem para os dois. Então, você quer ir de bicicleta ou você quer ir de carro?
Ah, eu quero ir de carro, Tchalu, mas eu tenho que comprar o carro, então eu tenho que atrair o dinheiro para comprar o carro. Não, todos têm o carro. Tem o carro e tem a bicicleta, os dois na sua garagem. Qual você escolhe? Ah, eu escolho a bicicleta porque daí o impacto na ecologia é menor. Não estou falando disso. Estou falando de chegar no seu objetivo. De que maneira você quer chegar no seu objetivo? Quer chegar mais devagar? Quer chegar mais fácil? Quer chegar mais rápido? Ou quer chegar mais lento, mais sofrido, mais difícil, mais demorado? Simples assim. Lei da atração está para todos, mas nem todos estão para a lei da atração. Por quê? Nem todos sabem extrair proveito disso. De maneira inteligente, de maneira eficaz, de maneira sólida, de maneira fácil. Simples assim, tá? Então, voltando aqui. Quando eles dizem que o pensamento não é tão importante, que o pensamento, desconsidera, porque o pensamento é isso, porque o pensamento é aquilo, ele só dá a forma, o que manifesta é o sentimento, que blá blá blá. Aí, no fim das contas, eles estão complicando, fazendo com que você busque entender, por exemplo, qual é a vibração que você tem, qual a categoria em que você está vibrando lá na tabela das vibrações, como é que você eleva essa vibração. E a vibração, assim como em um instrumento, que quando você dá a nota ali no instrumento, ele também vai vibrar e o som é um resultado dessa vibração também. E aí essa vibração nesse instrumento vai ter uma certa frequência, que é a afinação do instrumento. Isso significa dizer que ele também é resultado. Nossa, tia Lu. Então, se a vibração é o resultado, o sentimento ele é o meu termômetro, o que de fato importa? Eu que estou iniciando agora, ou eu que quero aprimorar os meus estudos sobre lei da atração, o que realmente importa? Qual é o ingrediente fundamental nisso? A maneira como você pensa. Se você pensa de 65 a 80 mil vezes por dia, então estes pensamentos, sim, eles comandam a sua vida. Eles determinam a realidade. Eles estão tomando conta de todo o resto e você às vezes nem percebe. Ah, mas a maioria dos meus pensamentos são inconscientes. Não, não são inconscientes. A maioria dos pensamentos, para grande parte das pessoas, eles são repetidos. A maioria dos pensamentos, para a maior parte das pessoas, eles estão no piloto automático. E é nesse momento que a pessoa não raciocina, ela não conscientiza-se do que está pensando, das escolhas que ela está fazendo naquele momento e do que está acontecendo na vida dela. Aí sim, é como se ela deixasse o carro no piloto automático, deixasse o avião no piloto automático. Ah, mas se eu deixar o avião no piloto automático e ele tem a rota, ele vai seguir para o lugar. Acontece que nós estamos falando da sua vida. Você quer que a sua vida te traga resultados no piloto automático? Que serão os mesmos resultados de antes? E que você dorme e acorda e faz a mesma coisa e, obviamente, tem a mesma experiência? Ou você está cansado dessa vida, cansado desses resultados e você quer mudar todos eles? Porque essa é a maior pergunta, talvez a pergunta mais importante que você vai fazer para você. As pessoas que não estão conscientes, que é o que eu falo dentro do método Lei da Atração Consciente, não estão conscientes da realidade, não estão conscientes das escolhas que fazem. As pessoas que vivem, acorda, trabalha, dorme, no dia seguinte mesma coisa, sempre pensa que tudo é difícil, sempre pensa que não vai dar certo, sempre pensa que com ela não funciona, sempre pensa que tudo vai dar errado, ela entra em um padrão de repetição. E esse padrão de repetição é o que a gente conhece como zona de conforto, como piloto automático. E sim, passa batido. E quando passa batido, faz parte do seu inconsciente. Porque você não está mais consciente. Você tem consciência de quantas vezes por dia você respira? Não, porque é inconsciente. Você tem consciência da quantidade de besteiras que você pensa ao longo do dia? Não, porque estão no piloto automático. Então se tornam inconscientes. Então 95% dos meus pensamentos são inconscientes. 95% dos seus pensamentos são repetidos. São automáticos. São os mesmos de ontem. E são padrões. Que de tanto você pensar sempre as mesmas bobagens, eles se tornam só mais um.
que todos os dias você pensa neles mesmo? Ah, mas talvez por isso eu tenho que limpar o meu inconsciente, né? Porque a minha vida ela é comandada pelos 95% do meu inconsciente. Deixa eu te dizer uma coisa que eu falei há 3 anos atrás aqui para minha audiência. E que já estão copiando, inclusive, isso que eu falei. Mas não tem problema porque é registrado, qualquer hora o meu jurídico vai lá e resolve isso. O meu jurídico é bom. Eu disse o seguinte: se esse número de 95% do inconsciente e 5% do consciente, que já te digo, é um número estimado porque eles não sabem onde começa o inconsciente e onde termina. Onde está o inconsciente e onde não está. Eles não têm essa informação. Até porque o cérebro, a mente, é uma coisa só. Ela não é subdividida ou dividida entre isso e aquilo. Ah, mas a gente tem o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, a razão, a emoção, o sistema límbico. Até tem. E eles conseguem, os profissionais, com todos os estudos, identificar, mostrar as partes do cérebro que são ativadas em determinados momentos e que há esta separação. Mas eles nunca conseguiram mostrar onde está o consciente e onde está o inconsciente. Portanto, dizer que o inconsciente é 95% e que ele comanda a maior parte da sua vida e que o consciente é só 5% foi uma estimativa. Ninguém tem esse número como real. Mas lembra que eu falei lá de Constantino? Eles usam essas informações para que a população aceite e não fique debatendo. Tá? E quando vem Lucimara de Moraes e debate, aí ela traz e mostra, né, mata a cobra e mostra a cobra morta, aí o povo começa a acordar para a vida e se ligar. Onde eu quero chegar com essa história? Se realmente este número fosse real, o que eu acabei de dizer que é um número aproximado, mas vamos supor que aproximado entre 90 e 95 ou 90 a 85, mesmo assim, o inconsciente pode ser maior quanto ele quiser. E o consciente pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 1%, pode ser 20%, pode ser 10%, não importa. O consciente, por menor que ele seja perto do inconsciente ou do subconsciente, ele é o general. Ele que comanda. Porque a mente subconsciente ou a mente inconsciente, ela é um soldado. Ela obedece ordens, comandos. E ela é bem obediente. Mas quem é que comanda? A consciência. Quem é que comanda? É o inconsciente. Aliás, quem é que comanda o inconsciente? É o consciente. Por mais que o consciente seja 5%, seja 2%, seja 10%, seja 20%, por menor que ele seja comparado com o gigante que comanda a vida das pessoas, que é o inconsciente, que é o que eles dizem. Abrir e fechar esse parênteses. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que eles dizem. Por mais que seja isso, basta 5%, basta 10%, basta 1% de mente consciente para modificar todo o inconsciente da sua vida. Se a matemática for 95% inconsciente e 5% consciente, bastam 5% de consciente para comandar os 95% que precisa de comando, que precisa de ordem, que precisa de pulso, de direcionamento. Uau! Então quer dizer que o meu consciente é poderoso. Sim, ele é. Ele é soberano. Ele é quem decide, ele é quem comanda. Portanto, se você quer mudar a sua realidade, você precisa estar consciente, porque é que eu ensino para os alunos algo que você não encontra em nenhum outro lugar? Porque é que eu tenho me posicionado dia e noite como a primeira e única que ensina a lei da atração consciente e que mostra para você que o que interessa é o consciente, é o pensamento consciente, que o que transforma a realidade é a consciência, porque basta este cara no comando e é ele quem vai resolver todo o resto na sua vida.
Não importa se o inconsciente está sujo, se ele precisa de limpeza, se ele precisa de não sei o quê, que inclusive no aulão do Ho'oponopono, agora no dia 25 de setembro, eu vou mostrar para você. No aulão do falso Ho'oponopono, eu vou te mostrar esse negócio de usar o Ho'oponopono para limpar. Usar o Ho'oponopono para limpar o inconsciente, porque o inconsciente está sujo. O inconsciente não é a garagem, não é aquele porão podre de sujeira que precisa de limpeza. E aí você vai entender qual é o falso, qual é o verdadeiro Ho'oponopono nessa jogada toda. Que as pessoas usam isso para dizer para você que você tem que limpar. E que aí você usa o Ho'oponopono para limpar seu inconsciente. E que se o inconsciente não estiver limpo, ele não vai funcionar. E se ele não funcionar porque ele está muito sujo, você não manifesta com a lei da atração. Não é verdade. Não é bem assim. O consciente, a consciência e o pensamento consciente, que é o que eu ensino dentro do método Lei da Atração Consciente, é tão poderoso que mesmo que ele seja só 5%, ele determina o resultado dos outros 95%. Mesmo que ele seja só 10%, ele vence os 90%. Mesmo que ele seja só 1% e que o resto todo seja inconsciente, ele decide todo o resto dos 99%. 95, 90, não interessa. Esse é o cara. Esse é. Ah, mas isso eles não te ensinam. Não. E eu também não ensino isso aqui no YouTube. Estou te falando agora porque eu ensino isso dentro do método Lei da Atração Consciente. Os meus alunos sabem, meus alunos não entram nessa conversinha de que o inconsciente está sujo, o inconsciente precisa ser limpo, o inconsciente blá 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 blá, usa técnica. Técnica é um outro ponto de Lei da Atração que não existe. Poxa vida. Nós vamos ter que fazer parte 2 desta aula. Vamos ter que fazer parte 2. Porque a parte 1, ela ficou ótima, mas assim, ainda falta muita pérola para eu te entregar. Vocês topam, né? Vocês topam uma parte 2. E aí nessa parte 2, eu consigo adentrar mais profundamente na vibração. Consigo te mostrar uma série de coisas que talvez você esteja confuso agora, para quem está começando. Porque quem está começando agora é muito fácil se perder no caminho. Muito fácil. Então, a lei da atração para iniciante é importante que eu consiga desmistificar o máximo possível de botar frente a frente com a verdade. Ah, Tia Lu, mas eu estou começando, estou achando muito confuso isso. Eu achava que era mais fácil. É fácil. É fácil quando você junta todas as peças para montar o quebra-cabeça. Enquanto estiver peça faltando, você não vai conseguir solucionar. Não vai montar o quebra-cabeça. Precisa ter todas as pecinhas lá. Então, o que eu sugiro? Ainda falta a gente falar sobre inconsciente, ainda falta a gente falar sobre vibração, ainda falta a gente falar sobre técnicas, ainda falta. E tem tanta coisa que vocês nem fazem ideia. Nós vamos falar até de Platão aqui. Para vocês não acharem que é algo que eu inventei agora. Quem me dera, né? Eu não sou Platão, mas eu chego lá. Então, cruz que o diga. Mas, eu topo fazer parte 2 desta aula. E mostrar a Lei da Atração para Iniciantes, parte 2, para darmos sequência e continuidade. Porque esta aula ficou maravilhosa, animal. Deste a parte. Seguinte, então. Eu vou encerrar aqui com a promessa de trazer a parte 2 para vocês. Mas, vocês têm que me prometer que vão assistir a parte 2 comigo, na nossa próxima aula semanal, mais sobre a potência que é a sua mente, o eletromagnetismo e o quanto você pode transformar a realidade e materializar a vida que você quer. Só que ficou faltando coisa. Então, na parte 2, eu trago mais informações para vocês e aí mais peças desse quebra-cabeça eu te entrego para você montar e enxergar todo o cenário. O cenário de uma nova vida, o cenário de manifestações, eu nem gosto tanto dessa palavra, mas de materializações. Porque aí nós vamos para Platão, né, que eu falei para você, que